E o meu convidado preferiu encarar a realidade do Brasil e ele lidera um projeto social que resgata pessoas da rua. Elas são capacitadas, empregadas e recuperam dignidade. É um prazer receber o André Soler. Obrigado, Oiê, Vivi. tudo bom, André? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A SP Invisível nunca tá parada. A gente tá sempre inovando, buscando uma forma de causar impacto social, transformar a realidade da população de rua. Porque é muito fácil, às vezes, a gente olhar uma realidade que não é a nossa e dizer qual que é a solução. Vamos por aqui, eu tenho certeza, eu descobri qual que é a solução do problema. Existe a aporofobia do olhar, que é você olhar uma pessoa pobre com desprezo. 2 meses antes do show, eu recebi uma mensagem da produção do Coldplay falando que eles queriam fazer uma ação social com a gente. A SP Invisível, ela não surgiu para criar um novo movimento. Não, ela surgiu para acolher as pessoas que já têm uma vontade muito grande de transformar o mundo. Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro, tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi. E eu queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no meu canal, curtirem os meus posts, compartilhar com seus amigos. Bom, gente, eu queria agradecer também aos meus 2 patrocinadores, a N10 do Nizanguanais, que é um dos embaixadores da Unesco e que é cofundador da Casa Santa Terezinha, que cuida de crianças com problemas de pele genéticos. Então vale muito a pena vocês darem uma olhada e tentar ajudar. E eu também queria agradecer a Sapori, essa empresa de alimentação 100% brasileira, que hoje em dia está presente em todos os festivais, em todas as festas, casamentos, com essa joint venture que eles fizeram com o Sete Gastronomia do Alex Atala, que eu vou deixar o QR Code deles aqui, para vocês entrarem, tá? Bom, gente, e o meu convidado poderia viver em uma bolha, sem nenhuma grande preocupação, mas ele preferiu encarar a realidade do Brasil e ele lidera um projeto social que resgata pessoas em situação de rua. Elas são capacitadas, empregadas e recuperam dignidade. É um prazer receber o André Soler, investidor em justiça social e idealizador do projeto SP Invisível. Obrigado, Oiê, Vivi. tudo bom, André? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Nossa, bela apresentação. Ah, não, a gente é super fã do teu projeto aqui, né? A gente falou Obrigado. bastante. Obrigado. E é realmente uma causa que eu acho legal, que eu acho que uma das mais importantes é a gente tirar alguém da rua, né? E preparar essa pessoa para. Não adianta você tirar a pessoa da rua e ajudar assim, sem preparar a pessoa para ser alguém, para ter um pouco de perspectiva, né? Uhum. Não é uma tarefa fácil, assim. Acho que a gente demorou 9 anos para chegar onde a gente tá hoje, que é Ai, de conta tudo. conseguir. Conta como é que foi. A minha primeira pergunta era essa: como um É, jovem privilegiado sim. consegue fazer isso, quis fazer isso. Me conta como foi tudo. Bom, como você falou, me chamo André Soler, sou formado em cinema na FAAP. Olha, E na faculdade, eu sempre fui fazer faculdade de cinema porque eu sempre gostei muito de fotografia, de imagem, sempre foi minha paixão. E eu trabalhava numa igreja nessa época. gente. Na Igreja Batista da Água Branca, que minha família sempre me incentivou a ir para a igreja. E nessa igreja um pastor propôs para que a gente saísse pela rua, os adolescentes, e fotografassem tudo que era invisível na cidade de São Paulo. E a gente foi, cada um com seu celular, isso há 9 anos, quando o celular ainda era meio aquela câmera 1 megapixel, assim. E a gente foi, saiu pela Paulista e fez várias fotos. Dessas fotos que a gente fez, tinham fotos de várias coisas, mas tinham fotos de uma senhorinha abaixadinha assim, olhando, caminhando, tinha uma foto de um prédio assim, que é um prédio sozinho na Paulista, muito icônico pra mim assim, que tem uns espaços entre ele, então dava aquela sensação de solitude, sabe? Nossa, sei. Então acho que foi dali que veio essa ideia de invisível daquele prédio tá ali. Hum. E tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. Isso chamou muita atenção minha e do Vini, que é quem cofundou esse projeto comigo. Junto com você? E a gente começou, então, a se perguntar, poxa, o que essas pessoas são consideradas invisíveis? O que estão vendo nelas ali que elas estão invisíveis? E a gente viu que tinham 2 coisas invisíveis ali. Uma era o rosto delas, porque naquelas fotos a gente não conseguia enxergar quem elas são, e a história delas. Então, dessa curiosidade de 2 adolescentes, a gente então falou, pô, e se a gente começasse a ver essas histórias, conversar com essas pessoas e
colocar nas redes sociais. Mas isso nas redes sociais quando não era o que é hoje, assim. Era um lugar vazio. Há 9 anos atrás. 9 anos É. atrás. Não Não era existia assim, é. ads, não existia esse status todo que se tem. E a gente decidiu começar. O Instagram nem tinha ainda, era Facebook. Então no Facebook a gente começou a fazer isso. Bom, a gente começou a ver que as pessoas começaram a se engajar no que a gente estava contando, nas histórias que a gente estava contando. Porque ali sempre tinha uma história. O rosto de uma pessoa em situação de rua é a história dela. O rosto e a história. E a gente começou a aprender também sobre essa causa, né? A gente começou a entender que cada um era único e cada um tinha uma vivência diferente. E a história deles, ela mostrava o porquê aquela pessoa estava ali. Então não era mais alguém que a gente chamava de morador de rua, mendigo. A gente começou a chamar essas pessoas pelo nome. Então o Carlos, o Antônio, a Maria. E a gente começou a saber quem eram as pessoas. E até antes da pandemia, a gente passeava, às vezes, assim, pela Paulista e ficava cumprimentando o pessoal porque a gente conhecia mesmo, né? E o projeto começou assim. Passou um tempo, a gente começou a ser muito procurado pela grande mídia para contar mais essas histórias, porque os jornalistas também tinham muito... Nossa, eu sou jornalista, eu tenho uma curiosidade. Então, começaram assim, pô, que eu também quero saber essas histórias, como é que vocês fazem isso e tal. E a gente, então... começou a ganhar mais seguidores, começou a ganhar mais relevância, e a gente fez a nossa primeira ação social. E a nossa ação social foi o Natal Invisível, uma ação que a gente fez para uma ceia para 1.000 pessoas em situação de rua. Olha. A gente fechou uma rua próxima da Cracolândia, e aí montou uma mesa, assim, que nem essa daqui, né, umas várias mesas dessa. A gente decorou essa mesa de Natal, e nessa decoração... tinha ali um prato para eles comerem, um prato bonito com suplá, sabe? Olha. Pra gente levar dignidade. Desde o começo, quando a gente foi sendo impactado por essas histórias, a gente viu a importância de se humanizar, né? E deles se sentirem valorizados. Então, a gente fez essa ação, essa primeira ação, e o projeto começou a crescer, assim. A gente foi fazendo várias ações sociais. Hoje, as nossas 2 principais ações é o Natal Invisível e o Inverno Invisível, que é uma ação que a gente está fazendo agora. Isso é importantíssimo. Que o inverno é uma época muito forte em São Paulo. Só nesse ano agora, a gente teve 10 mortes, que a gente computou. E a nossa meta é que as pessoas não morram no inverno, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente corre atrás disso, a gente distribui 10.000 moletons nas ruas. Já teve ano que a gente distribuiu 15.000 moletons, depende muito do inverno. Do inverno. E são moletons que a gente manda fazer, assim, a gente chama uma confecção, produz esses moletons para eles. Porque essa é uma forma deles receberem algo novo, se sentirem, poxa, caramba, isso aqui foi feito para mim, sabe? E é diferente, né, quando você recebe... Quando você recebe um presente novo, você recebeu um presente que já foi usado. Você compra alguma coisa nova. Então, para eles também é diferente. Então, isso foi, assim, mostrando que cada um desses detalhes, sabe? A importância que a gente dava para esses detalhes causava um grande impacto social. E daí também veio o nosso... Hoje a gente já faz essas 2 ações, a gente já faz há 9 anos. Né? Todo ano, então? Todo ano tem inverno. Então, nesse inverno, a gente já distribuiu 70.000 itens. Nossa! 70.000 itens a gente já distribuiu na rua. Se não fosse a SP Invisível, 70.000 itens, então escova de dente, pasta de dente, preservativo, absorvente para as pessoas que menstruam. Que mais? Papel higiênico, desodorante, um moletom, uma sacolinha. Então, no total, já foram 70.000 itens distribuídos. E a gente vem crescendo essas ações, cada vez causando mais impacto, né? Essa é uma ação que a gente vai encerrar com ela no final desse mês. O inverno, né? A gente está no dia agora, né, entrando em junho e julho, está em agosto. Então, quando encerra o inverno, a gente encerra essa ação. E estamos super animados, assim, porque os desafios são grandes e a gente está sempre buscando criar coisas novas que possam causar impacto social, né? Qual o próximo passo? Olha... Conta dá um spoiler aí do que vai ter. A gente tá com uma iniciativa agora que é um hub de dados. Então a gente está desenvolvendo, a gente está coletando todos os dados da população em situação de rua e a gente quer construir um hub, um painel de dados em que a gente consiga justificar nossas iniciativas. Então a gente tem algumas iniciativas que a gente teoricamente tem o porquê a gente faz isso, mas nem todas as nossas iniciativas têm uma justificativa. Então por que vocês estão nessa região? Por que vocês estão fazendo essa ação? Por que vocês estão fazendo isso?
Então, quando os dados sobre a população de rua hoje, eles não estão consolidados. A gente não tem um lugar onde a gente olha e fala, poxa, ali eu consigo visualizar todos os dados sobre a população de rua. Então, a gente quer construir isso para a gente conseguir avaliar e analisar que tipo de iniciativa a gente pode desenvolver. Porque isso que eu contei agora dessa iniciativa da gente tirar as fotos da população de rua, ela foi uma iniciativa que surgiu de uma pesquisa informal, né? A gente, adolescente ali, fotografando, percebeu, olha, tem alguém invisível aqui. Então é muito importante a gente analisar o problema de duas perspectivas. Uma de uma perspectiva em larga escala, que são olhando os dados, e outra, uma perspectiva ali individual. Então a gente chegar em cada uma das pessoas e perguntar o que elas precisam. E isso a gente faz bastante, porque todo dia tem uma história nova na SP Invisível, para quem acompanha a gente nas redes sociais. E todo mundo trabalha todo mundo é voluntário? Como que Não, é? Como hoje a SP funciona? Invisível tem 9 funcionários. Hum. A gente tem a nossa equipe de comunicação, nossa equipe de operações. Então, a nossa equipe de operações é que realiza todas as iniciativas que eu estou falando. Tanto esse hub de dados, quanto o Natal Invisível, o Inverno Invisível. Durante o ano, a gente distribui 52 mil refeições. Ah, Então, toda semana, a gente está distribuindo refeições na rua. E quem produz essas refeições é a própria população de rua. é? Porque a gente tem um curso de capacitação da população de rua. Isso é muito incrível. Que até a gente saiu no Fantástico aí no Nesse último final de semana. com essa iniciativa. Porque é realmente inovador o que a gente está fazendo, assim. Eu nunca vi uma causa de morador de rua, assim, que você coloca elas para si próprio ajudarem, né? Sim. Se ajudarem. Sim. E existem algumas iniciativas sociais de empregabilidade da população em situação de rua. Mas o que a gente está desenvolvendo é um programa que está sendo validado pela FGV agora. Olha. E esse programa, a gente tem uma série de processos para a gente conseguir ajudar a população de rua. Não é um desafio grande, não é uma tarefa fácil conseguir reinserir pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é selecionar as pessoas em situação de rua com um perfil com potencial para serem reinseridas no mercado de trabalho. Então, a gente não pega uma pessoa que está em qualquer condição. A gente tem um perfil. Esse perfil são pessoas que estão, a gente chama de médio organizadas. Então, elas já estão em um centro de acolhida, elas já estão com documentação. Entendi. A documentação deve ser uma coisa bem precária, né? Porque... eles precisam ter documentação. Então, já estão com documentação, já tem algum vínculo com algumas pessoas, então já estão um pouco mais caminhando nessa direção de se organizar, porque a organização é um critério que a gente utiliza bastante para entender qual é o estágio que essa pessoa se encontra, porque a rua ela acaba desorganizando, né, as pessoas. A gente não tem uma estabilidade, né? Quando uma pessoa que mora na rua, alguém pode passar a roubar as coisas dela, ela nunca está protegida. Então, a gente busca essas pessoas que tenham essa característica dentro dessa iniciativa. E aí a gente, então, convida elas para estudarem com a gente num curso de capacitação numa cozinha. Então, nessa cozinha, legal. Elas aprendem ali a cortar cebola, elas aprendem a manusear a carne, elas aprendem na panela fritar, e aprendem várias coisas. Inclusive, eu tava na cozinha, eu fiz uma aula. Fez? Foi muito legal, foi muito legal. Com eles? Com eles. Eles estavam ali, eu falei, eu vou fazer uma aula com vocês. Deve ser uma alegria, né? Muito legal, muito legal. E na nossa primeira turma, a gente teve 15 pessoas que entraram pro curso. 12 dessas 15 pessoas finalizaram o curso, tá? 6 pessoas estavam prontas para o mercado de trabalho. As pessoas estavam preparadas, realmente essas daqui, elas estão dispostas e elas estão preparadas para isso. Então, essas 6 pessoas, a gente inseriu elas no mercado de trabalho. A gente tem as nossas empresas parceiras. Inclusive, a gente está procurando mais empresas, mas a gente tem nossas empresas parceiras. E elas, dessas 6 pessoas, 4 já estão morando numa casinha. Então, olha, gente, realmente conseguir reinserir essas pessoas na sociedade. Depois que elas são capacitadas por 2 meses, não acaba aí o que a gente faz. A gente acompanha as pessoas com um sistema de RH compartilhado junto com as empresas. Então, a gente quer garantir que essa pessoa está trabalhando, de que ela está desempenhando, de que ela vai ter
vai estar emancipada, né? Então, a gente quer que essa pessoa saia da rua, realmente. A gente não quer só computar, empregamos pessoas, sabe? Pô, a gente Entendi. conseguiu empregar tantas pessoas. Não, a gente quer que elas sejam emancipadas. Isso é o diferencial que a gente quer chegar. Não basta pra gente falar, ó, putz, consegui um emprego pra tal pessoa. Porque pra conseguir emprego, vou te falar, a gente nem precisava capacitar ninguém, assim. A gente podia pegar todo mundo e falar, ó, tem emprego aqui, tal, tal, tal. Não fazer Mas eles não essa duram, preparação. né? Não dura. Voltam pra rua É, depois. Então, porque é toda uma série de coisas que a gente tem que desconstruir, cabeça também, reconstruir. Porque o curso, ele acaba sendo um lugar pra eles serem reconhecidos. Você fala, putz, caramba, eu tenho alguma coisa pra fazer, eu tenho alguém tá uma olhando pra mim, tarefa, né? eu tenho um objetivo, eu posso ser empregado. Então, na segunda turma, todo mundo que veio, já veio muito mais com esse objetivo de eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E uma dessas pessoas uma das pessoas que se formou na primeira turma, ele é o assistente de cozinha da segunda turma. Então, na Olha, cozinha, ele motiva as outras pessoas, que bárbaro isso, gente. né? Incrível isso. As pessoas falam assim, pô, o cara chega lá assim, hoje eu tô cansado, mas eu não sei, e eu acho que esse negócio aqui não dá certo. Não, dá certo, olha ali. O Tião conseguiu. O Tião tá ali. Então, não dá pra falar que não dá. Não dá, exatamente, é um exemplo, Não, né? ele tá ali de exemplo. Só dele tá ali trabalhando, ele é o exemplo. Então, a gente tá muito empolgado com essa iniciativa. Essa é a última iniciativa que a gente desenvolveu. Como eu falei, essa é uma iniciativa para pessoas médio organizadas. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua desorganizadas, a gente tem as nossas iniciativas de assistência social. Assistencialistas, desculpa. Que é as refeições que a gente entrega na rua. São as coisas que a gente entrega para resolver aquele problema imediato ali, né? As pessoas... Não é porque a gente não entrega a refeição na rua que a pessoa vai sair da rua. Não, a gente tem que cuidar das pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Então, todo esse processo que a gente desenvolve é para isso. Hoje, a gente só consegue ter um curso de capacitação da população de rua por causa dos 9 anos que a gente trabalhou muito tempo fazendo trabalhos assistencialistas. A gente entendeu que tem um problema que a gente pode solucionar. Então, assim, a SP Invisível nunca tá parada. A gente está sempre inovando, buscando uma forma de causar impacto social, transformar a realidade da população de rua. É um problema muito difícil de ser resolvido. Se fosse fácil, a gente já teve vários prefeitos que tentaram resolver isso e não conseguem, né? É um problema complexo hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Que a gente não tem... E não existe uma solução, Vivi. Não tem uma coisa assim, ó, isso daqui vai solucionar o problema. Não. A gente tem que criar várias soluções. Porque são pessoas diferentes, né? Que nem eu falar pra você que só pode fazer uma faculdade. Entendeu? Não, são pessoas com vontades diferentes, com formas de se reinserir na sociedade diferentes. Então, não é uma faculdade só que você pode fazer, ó, você só pode fazer direito e todo mundo do mundo só pode fazer direito. Não, a gente tem que criar possibilidades. E aí eu entendo a SP Invisível como uma dessas possibilidades para a população de rua. E quando você era criança, você teve algum exemplo próximo de solidariedade e filantropia na família ou algum amigo? Você sabe que pouca gente sabe disso, né? Mas vamos contar tudo aqui. O meu avô, meu avô foi prefeito. E antes dele ser prefeito, ele foi um menino de rua. Jura? O pai do meu pai. Ele foi um menino de rua, assim. À tarde, ele não tinha aonde ficar, ele ficava na rua. E aí, uma das primeiras iniciativas do meu avô foi criar como é que chama agora? Guarda-mirim. A Guarda-mirim é uma iniciativa para que eles tenham algum tipo de atividade e não fiquem na rua. Não fiquem na rua. Então, meu avô foi uma grande inspiração para mim, porque ele sempre teve esse olhar para o próximo. Eu tenho várias pessoas da minha família que são alguns tios meus de segundo grau que são do Exército da Salvação, que é uma instituição internacional. Então tem algumas referências, assim, mas acho que um lugar que sempre me inspirou mesmo foi a igreja que eu faço parte, assim. Hoje, o meu projeto, ele não tem religião, ele é para todo mundo, ele não tem um partido. Como eu disse, foi uma iniciativa que surgiu por um insight dentro da igreja, mas ele não é um projeto que você precisa ser dessa denominação para você fazer parte. Pelo contrário, acho que tem gente que fala assim, nossa, não tinha a menor ideia de que isso surgiu dentro de uma igreja. E isso é importante. Acho que essa foi uma das primeiras
iniciativas que eu tomei, assim, de decisão, uma grande decisão que hoje eu vejo que foi muito boa ter tomado essa decisão, porque não é sobre uma religião, é sobre uma ideologia, é sobre o que cada um acredita. Se você acredita, Vivi, no que eu acredito, então a gente tá do mesmo A gente lado. tá do mesmo lado. Então é isso que a Não é um SPEN nome que vai mudar o que é a nossa fé mesmo, né, eu Não, acho. não é. E assim, a Expo Invisível, ela não surgiu porque para criar um novo movimento. Não, ela surgiu para acolher as pessoas que já têm uma vontade muito grande de transformar o mundo. É. Então a gente é um grupo, uma equipe, um time de agentes sociais, de transformadores. Hoje a gente tem, pra você ter uma ideia, 1.000 voluntários atuantes. Nesse ano a gente já teve 500 voluntários fazendo ações. Então nosso time é muito engajado, assim, sabe? Em querer atuar, em querer fazer, em colocar a mão na massa. E eu tava até tendo uma reunião de voluntários esse fim de semana, e eu compartilhei com eles, assim, que uma ONG de médio porte, ela ter voluntários é uma decisão estratégica. Quando você tem uma decisão, quando uma ONG pequena, ela não tem opção de não ter voluntários, porque ela precisa dessa mão de obra. Uma ONG de médio porte, a gente já pode escolher se a gente quer ter voluntários ou não. A gente pode contratar pessoas freelancers e elas vão desempenhar essa atividade. Só que a gente escolheu ter voluntários. Porque diferente de outras causas, se você pega, por exemplo, uma causa de habitação, você não precisa que as pessoas se conscientizem para que haja mais casas. Mas numa causa como população de rua, a gente precisa que a população se conscientize para que a população de rua seja reinserida na sociedade. Porque se a gente, como sociedade, não entender que essa pessoa merece uma chance, essa pessoa não vai conseguir estar de volta aqui com a gente. Se a gente não entender que essa pessoa merece uma oportunidade de estar no trabalho, de conviver, de convivência, eu vou te respeitar. Dignidade. Dignidade. Né? Essa causa não vai acontecer. Então, a gente precisa fomentar isso, dar oportunidade para as pessoas serem voluntárias, dar oportunidade das pessoas exercerem o propósito delas, a causa delas. E a gente tem cuidado bastante dos nossos voluntários porque a gente acredita muito nisso. Ai, que bom. Você fala bastante sobre aporofobia. O que é isso? Vamos explicar, porque eu também não sabia, eu acho que é importante. Explica pra gente direitinho o que é isso. O que significa, né? Bom, existem vários tipos. A aporofobia é um termo. Existem vários tipos de aporofobia, né? E a aporofobia é basicamente você ter aversão à pobreza. Nossa, E esse tipo de aversão são várias. Ele pode estar em vários lugares. Então, existe a aporofobia do olhar, que é você olhar uma pessoa pobre com desprezo. Então, o simples olhar é um tipo de aporofobia. E essa é a aporofobia que a população em situação de rua mais percebe. Foi feita uma pesquisa informal, mas é uma pesquisa que tem uma abrangência bem legal, assim, eu percebi não. Eu olhei para essa pesquisa e ela tem boas informações, assim, e a que eles mais percebem é a aporofobia do olhar. Existe a arquitetura aporofóbica, que é quando você vê aqueles lugares onde tem no banco, já foi muito comum em banco, hoje tá menos, assim, mas ainda tem uns espetos pra cima pra pessoa não deitar ali, não poder dormir no todo do banco. Nossa, gente. Ou em praça, quando você vê um banco na praça, que esse banco ele tem um apoio de mão assim, ó. Ou seja, a pessoa não consegue deitar. Então ela fica assim, então é uma arquitetura aporofóbica. Então, são coisas sutis, assim, sabe? Isso é incrível, eu não sabia de nada disso. Isso é muito bom a gente saber, porque assim, é um boicote à pessoa que não tem condição de ter um lugar pra dormir, né? Sim. Tem que dormir mal mesmo. Que horror. Realmente um olhar para essa realidade de desprezo a essa população. Então, isso que é a aporofobia, e isso que a gente luta contra também, acho que é até fala, sabe, esse preconceito com a pobreza, de dizer, e eu vou te falar uma coisa, Vivi, assim, eu acho que a gente que tá nesse lugar privilegiado, a gente tem que ficar muito atento com algumas das nossas ações. Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, a gente olhar uma realidade que não é a nossa e dizer qual que é a solução.
Falar, olha, a solução desse problema é essa daqui. Vamos por aqui, eu tenho certeza, eu descobri qual que é a solução do problema. E esse não é o caminho que eu acredito. Porque ninguém mais do que a pessoa que sofre o problema sabe qual é o problema. A gente pode até ajudar a construir uma solução, mas a gente precisa escutar. E ainda mais, geralmente essa solução vem da própria comunidade ou das próprias pessoas que sofrem esse problema. Existe uma apostila do Instituto Bill Gates que chama Human Centered Design. Ela foi desenvolvida para se criar soluções, soluções sociais para qualquer problema social a partir do ponto de vista das pessoas que sofrem esse problema. Olha. Então, ela traz uma série de metodologias de design thinking, onde você pode ali aplicar junto com uma comunidade, com um território que você queira transformar. E a partir daí você construir uma solução coletiva e essa solução ser aplicada e desenvolvida. E essa é uma forma moderna, né, de se ajudar uma causa social. E eu espero que cada vez mais nós que estamos nessa posição privilegiada começamos a dar essa oportunidade e fazer dessa forma. Porque tá sentado numa cadeira, no escritório, e achar que sabe qual que é a solução de uma pessoa que sofre todo dia, da mulher que pega o ônibus todo dia, da criança das meninas que estão indo para a escola e tem questões menstruais, do menino que à tarde fica sozinho na rua. Então, essa conversa, esse diálogo, ele é muito importante para a gente conseguir causar impacto social. E acho que a SP Invisível, de uma forma inconsciente, surgiu assim. E hoje, hoje não, né? Quando eu encontrei essa apostila, eu falei, caramba, isso daqui é o que eu acredito. Que bom massa. que... Então tem um benchmark aí. Tem muita coisa para estudar. Um dos maiores problemas de São Paulo é a Cracolândia. Qual a incidência de dependentes químicos entre as pessoas selecionadas pelo projeto SP Invisível? Vocês encaminham para algum tratamento? Como é que funciona? Olha, a SP Invisível não atua diretamente na Cracolândia. A gente faz as nossas entregas assistencialistas na Cracolândia, a gente faz ações ali. Mas esse público que a gente fala dentro da jornada de emancipação é o público médio organizado. A gente entende que a população de rua da Cracolândia é uma população desorganizada. E é preciso uma série de iniciativas para essas pessoas começarem a sair dessa condição. E um dos primeiros é o combate à drogadição, né? Então, acho que tem tanto iniciativas do poder público de não fazerem essa droga chegar lá, quanto de cuidar dessas pessoas que estão ali. Hoje, o Brasil é pioneiro, né, numa vacina contra o crack e a cocaína. É uma notícia muito legal. Maravilhoso isso, gente. Que tem vindo aí. E vai ser testada, tá acontecendo essa iniciativa. Essa vacina vai tirar? Não, ela vai ajudar essa pessoa a se reabilitar. Entendi. Então, é uma série de ações que estão sendo tomadas. É um problema... Quando que a gente entende que é um problema que está realmente ganhando muita relevância? Quando ele vira uma pauta eleitoral e essa vira uma pauta de eleição. Então, a Cracolândia, a população de rua, é uma pauta que tem sido utilizada nas últimas eleições na Prefeitura de São Paulo para se eleger. Exato. Então, se falar muito desse assunto, se dizer que consegue resolver esse problema, falar que está presente ali, atuando. O Estado tem feito algumas iniciativas, não suficientes, mas tem feito algumas iniciativas. E eu gosto de dizer também... Clínicas e tudo, mas são caríssimas, né? São caríssimas. Tem até no HC, mas o HC também parece que tem que pagar, eu fiquei sabendo, quer dizer... Depende, acho que tem algumas iniciativas que são gratuitas para a população, mas é um problema complexo, muito complexo de se resolver. E não é a política que vai conseguir resolver isso, eu acho, ou sim? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vejo muito as ONGs num lugar de inspiração para o Estado. Pro candidato também, né? Porque eu fico contente em dizer e saber que a SP Invisível é inspiração pro governo. Eu recebo Maravilhoso isso.
Eu recebo diversas mensagens e convites para estar com algumas dessas pessoas, e eu escuto isso, e eu vejo isso. E eu não preciso citar coisas, porque eu Claro. acho que não cabe aqui, não quero esses louros. Que bom que tá acontecendo. E porque assim, é um problema muito grande. Quando você tem um problema dessa escala, quem precisa resolver é o Estado. A responsabilidade disso é o Estado. Quanto mais a gente constrói, quanto mais cidade um lugar maior a população em situação de rua. Os dados mostram isso pra gente. Tóquio, Nova York, são cidades com muitas pessoas em situação de rua. Então, quanto mais cidade, mais pessoas em situação de rua. E quanto mais desigualdade, mais pessoas em situação de rua. Pós-pandemia, a gente vê uma crescente muito grande das pessoas na rua, e principalmente famílias que perderam as casas, não tem pra onde ir. Nossa. Então, um novo perfil de pessoas em situação de rua começa a ir pra rua, e aí a gente tem que trazer novas soluções ainda, mais novas soluções para esse problema. E as empresas, elas têm um pouco de resistência ainda de contratar essas pessoas, o ex-morador de rua ou a pessoa que mora na rua, de repente. Isso acontece bastante. Sim, isso acontece. A gente está procurando as empresas que estão dispostas a fazer isso, que estão dispostas a falar, pô, eu quero abraçar essa causa. A gente, como SP Invisível, a gente busca trazer segurança para essa empresa, o máximo que a gente pode, tanto com os nossos dados de dizer assim, olha, a gente vai tentar 5 pessoas, dessas 5 a gente tem uma expectativa de que 3 sejam empregadas. Olha. Então a gente busca também cuidar da empresa como um cliente, sabe? Para que a gente consiga mais empresas estando com a gente. Mas existe ainda uma barreira muito grande, sabe? Do que essa pessoa vai fazer, pô, será que eu vou dar uma chance? E às vezes, por exemplo, eu já encarei situações de que o dono da empresa falou, pô, eu topo, vamos fazer. E aí as pessoas dentro da empresa não compraram a ideia, sabe? O RH não comprou a ideia. Não comprou. Falou, pô, por que eu vou ter mais trabalho, sabe? Eu acho que a mentalidade é essa que atrapalha. Por que eu vou ter mais trabalho? Por que eu não vou pegar uma pessoa que... Isso. É assim. E a capacitação das pessoas selecionadas acontece em quais áreas de trabalho? A capacitação hoje ela acontece na nossa cozinha. Só na cozinha? Só na cozinha. Entendi. A gente entende que a cozinha ela é um espaço de capacitação socioemocional. O primeiro trabalho dessas pessoas é um trabalho um pouco mais operacional. O mais importante para isso acontecer é que elas estejam estáveis psicologicamente falando. Uhum. Então a cozinha é um lugar delas se motivarem, delas começarem a criar estabilidade emocional, delas estarem ativas. A cozinha tem um fator que é o reconhecimento rápido. Porque você faz a comida, depois de 2 ou 3 horas, você come essa comida. Você tem essa comida pronta, as pessoas elogiam sua comida. Diferente, por exemplo, se elas fazem um trabalho como uma horta, onde isso tem que esperar 2 meses para recolher para colher essa hortaliça. Ou se essa pessoa faz algo que demore mais, ou que não lide diretamente com o público, por exemplo, fazer esse copo, uma coisa que... Quem que vai te parabenizar por isso? Né? Uhum. Então, quando essas pessoas são parabenizadas, isso é um incentivo emocional. É um incentivo para elas continuarem fazendo. Você levou alguns participantes do projeto para um show do Coldplay. Isso foi maravilhoso. Como aconteceu isso? Esse cara é fogo, esse Chris Martin. Bom, foi assim. Em 2 meses antes do show, eu recebi uma mensagem da produção do Coldplay. Olha, eles que foram atrás. Falando que eles queriam fazer uma ação social com a gente. E aí a gente então falou, não, tranquilo, beleza, vamos fazer essa ação junto. Eles têm o Chris Martin, ele é embaixador de uma ONG e de voluntários. Então eles selecionaram alguns voluntários aqui no Brasil e a gente foi fazer uma ação juntos. E a gente conversando com eles falou, poxa, e se a gente levasse algumas pessoas em situação de rua pro show? Eles gostaram muito da ideia. E a gente pegou esses ingressos assim e falou, pô, vamos chamar algumas pessoas para ir. Só que quando a gente trouxe essa ideia, surgiu uma oportunidade de eu conhecer o Chris. Nossa, maravilhoso. E aí, no primeiro show dele, eu fui depois no after que teve. E a gente acabou, acabei tendo ele sentou na mesa comigo, eu acabei tendo a oportunidade de explicar a SP Invisível para ele. Expliquei tudo que a gente faz, o trabalho que a gente tem.
nossa cozinha. Então foi um momento muito legal de troca, assim, que a gente teve. E ele falou, pô, eu quero ser voluntário na sua ONG. Olha, gente, que maravilhoso. E aí ele foi com a gente no sábado que os voluntários foram também para as ruas. Ele foi com a gente para distribuir refeições. A gente foi na rua, distribuiu várias refeições, ele ficou super, super impactado. Hoje ele é um dos nossos apoiadores. Que massa. Foi um dia muito, muito legal, assim, muito importante. A gente doou muita coisa na rua. Ele se empolgou, a gente comprou mais coisa, então foi super legal. E aí foi isso, assim, a gente acabou mantendo essa relação todo esse tempo que ele ficou no Brasil, a gente foi conversando, ele foi me trazendo insights, ideias de coisas que a gente podia fazer aqui, e a gente tá trabalhando em coisas juntos agora. Que bom, E gente. a população de rua... Então, um desses dias do show, a gente levou 4 pessoas em situação de rua para assistirem o show. Imagina, gente, que maravilha. E eles ficaram super motivados, né? Um choque de autoestima, assim. Eles falando, poxa, nossa, que lugar incrível que eu tô aqui. A gente tava na pista premium, assim, colado na grade. Que massa, eu queria ver a carinha. Delícia. Então, foi um dia super emocionante, assim, pra gente poder dar pra eles essa oportunidade, né? Foi um ato simbólico, assim, pra sociedade. Dizer, olha, eles podem estar aqui. Claro. A gente precisa promover cultura para todo mundo, para todos. Então, esse dia com o Coldplay foi isso, assim. A gente levou, eles ficaram super contentes e... Enfim, foi uma experiência muito legal que a gente conseguiu promover para eles. No fim de 2020, você lançou o livro A Pandemia que Ninguém Vê. Sim. Com um depoimento de 100 pessoas. Você fala um pouquinho pra gente dessa obra. Bom, como eu contei, eu sou formado em... Tão novo, né? Já fez tanta coisa. A Pandemia que Ninguém Vê é o segundo livro da SP Invisível. E o primeiro foi só sobre pessoas em situação de rua, que chama A Cidade que Ninguém Vê. Então é um livro de 100 histórias de pessoas em situação de rua. E A Pandemia que Ninguém Vê são 100 histórias também de 5 perfis que não puderam estar em casa nesse momento de pandemia. Então a gente tem pessoas em situação de rua, que elas não têm casa. A gente tem profissionais de reciclagem. A gente tem profissionais de entrega. A gente tem os profissionais da saúde. E a gente tem os profissionais de cemitério. Nossa. Então foram 5 grupos sociais que não puderam estar em casa no momento de pandemia. Os profissionais da saúde não são uma minoria social, mas eu quis colocar eles nesse livro também, como uma homenagem para eles. Até porque o que me inspirou a fazer esse livro foi uma foto da gripe espanhola, de uma médica que ela tá com uma máscara, assim, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, como que a gente vai conseguir contar pro futuro o que foi essa pandemia? Porque quando na escola me falaram sobre a gripe espanhola, eu falei, beleza, também. Tipo, teve uma gripe aí, pô, o pessoal tá bem. Mas não foi isso, né? E a pandemia foi também uma época, foi uma época super difícil pra gente. Então, como conseguir retratar isso? E aí eu decidi retratar essa realidade da perspectiva dessas pessoas. Então, o que você passou? Qual que é a sua história nesse momento? Então, saí com a câmera pelas ruas, encontrando essas pessoas e fui fotografando 20 histórias de cada uma delas. Que maravilha. E aí formou esse livro, A Pandemia, que eu devia ter trazido aqui pra você, mas eu vou mandar. Você já chorou ou se emocionou com alguma pessoa atendida pelo projeto? Você já se apegou mais, assim? Porque eu não poderia trabalhar, que eu ia ter que levar todo mundo pra casa. Então, nossa, isso acontece, né? Acontece bastante. Bom, acho que a última vez a última vez não, mas uma vez que me emocionou, que me marcou bastante, que foi por que a gente decidiu fazer um projeto de empregabilidade, né? E em 2021, uma empresa chamada EDP de energia me chamou e falou, poxa, vamos chamar algumas pessoas em situação de rua pra gente reinserir no mercado de trabalho? Eu falei, como? Eles falaram, bom, a gente seleciona algumas pessoas, a gente dá um curso para elas aqui no Senai, e aí a gente dá um emprego para elas em outra companhia que é uma parceira nossa. Bom, topei o desafio, a gente selecionou pessoas para esse curso, e foi muito legal ver o desenvolvimento deles. Eles passaram por todo o processo de desenvolvimento, tiveram aula, tal, no Teams, no Microsoft, no Word, no Excel e tal.
E aí, passou 2 meses, teve a formatura. Quando teve essa formatura, eu fui na formatura. Não, eu quero ir nessa formatura. Fui na formatura deles e a professora chamava cada um deles, dava o diploma e eles davam um depoimento. Quando eles davam esse depoimento, um deles falou assim, hoje eu consigo ter uma conta no banco. Nossa. Gente, vocês não me falaram que ia chorar tanto. E aí eu falei, meu problema é ter muita conta no banco. Inclusive, eu tô com muita conta no banco. Corta essa monte de conta no banco. E eu falei, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de a gente ajudar e mudar a realidade dessas pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar para a gente desenvolver um curso de capacitação da população em situação de rua para reinserção no mercado de trabalho. E tem algo muito simbólico para mim. Eu me emocionei muito nesse dia. E tem algo muito simbólico para mim, que é quando completou 1 ano da formatura. 1 ano desse dia da formatura. Foi o dia que a gente fez a primeira formatura da população de rua das pessoas em situação de rua da SP Invisível. Nossa. Então, em um ciclo de 1 ano, a gente conseguiu desenvolver uma iniciativa para cuidar da população em situação de rua e reinserir ela no mercado de trabalho. Então, para mim, isso foi muito simbólico. Acho que a gente tem conseguido fazer um ótimo trabalho. E eu tô contando essa história porque eu me emocionei mesmo, assim. Foi um momento marcante na minha história, na história da SP Invisível, onde pós-pandemia, eu falei, poxa, vamos dar essa virada, vamos dar uma virada na SP Invisível pra gente conseguir fazer mais, transformar mais. Então, a jornada da emancipação, ela é um lugar onde a gente consegue realmente causar impacto na vida das pessoas e fazer com que elas tenham uma vida melhor. Você é graduado em cinema, né? Dá tempo de se dedicar à carreira? Sonha em ganhar algum Oscar? Ou você já abandonou a carreira? Sabe que... Eu vou contar uma coisa aqui. Conta tudo. Isso de ser... Eu acho que o cinema, ele tem uma característica no mercado, e vários mercados têm essa característica, mas é de você ser aprovado por uma pessoa. E ter que ser aprovado por essa pessoa para você conseguir ganhar relevância, para você crescer, além do talento. Opinião dos outros, né? Isso sempre... e são poucas pessoas. Isso sempre me deixou em choque, assim. Porque a escola era isso. Né? O professor tinha que me aprovar. Se ele não me aprovasse, eu não passava de ano. E isso sempre foi algo que não me fez bem, assim. Então... eu, de cara, não me dediquei na vida de cineasta, né, ou de publicidade, dessa maneira. Eu encarei a SP Invisível, que é o espaço que eu tinha de fotografia. E aí uma decisão que eu tomei na SP Invisível, por também ter essa dificuldade de ter que ser aceito por uma pessoa, eu comecei a acreditar no potencial de arrecadação das pessoas físicas. E investir nisso muito mais do que na capacitação de pessoas jurídicas. Porque em pessoas jurídicas a gente teria que ser aceito por pequenos shots, assim. Era uma empresa, eu tenho que falar com 10 empresas para ser aceita por uma. Tenho que falar com 10 empresas para ser aceita por uma. Então, eu falei assim, se eu compartilhar essa ideia com a internet, que eu tenho muitas pessoas, eu tenho uma capacidade mais rápida de aceitarem a minha ideia. E aí, hoje, a SP Invisível, eu vejo que é uma das instituições que tem uma melhor capacidade de arrecadação online. A gente é referência para grandes ONGs na captação com pessoas físicas. No ano passado, a gente arrecadou 4 milhões só com pessoas físicas. Então... Caramba, gente. Então, a gente tem... É mais fácil, é menos burocrático, né? Eu não sei se... Assim, é menos burocrático. Porque... Hoje a gente vê a importância disso, né? A gente vê a importância de ter também as empresas com a gente tem empresas trabalhando com a gente. Mas naquela época, quando era só eu e o Vini, uma coisa muito pequena, a gente acreditou muito mais nesse formato. Hoje a SP Invisível tem uma área de parcerias, mas a nossa captação com pessoas físicas ainda ela continua crescendo bastante. Nossa, adorei. Gente, ficaram até amanhã aqui conversando. Mas vamos lá pro nosso ping-pong. O Brasil é pobre ou rico? Pobre. Pobre? 69% da população ganha menos do que R$3.500. Quem não tem dinheiro pode doar o quê? Tempo,
pode doar carinho, pode doar compaixão. Meu, tem tanta coisa que pode Muita. doar. Eu acho que o dinheiro deveria ser só uma consequência do quanto você é grato pela sua vida, sabe? Uhum. A solidariedade preenche vazio emocional? Sim, mas não é para isso, não é por isso que as pessoas deveriam ser solidárias. Eu acho que solidariedade deveria ser um ato altruísta e não narcisista. Narcisista, exatamente. E não, talvez esse seja um caminho das pessoas serem solidárias. Você pode usar desse caminho, se hoje é o que você acredita, se esse é o jeito que você, se hoje é o jeito que você consegue, faça, não deixe de fazer. Mas acho que o mais importante é entender que doar é um ato de cuidado social. É um ato de, eu não consigo ver a sociedade como eu. A sociedade somos nós. Então, quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim. Então, esse ato, ele não é porque eu tô cuidando para cuidar de mim. Eu estou cuidando. É uma coisa só, sabe? É um Aham. ecossistema É um só. ecossistema só. Então, é isso. Erradicar a fome é mesmo possível? É possível. É possível. A gente tem países que erradicaram a fome. No Brasil, a gente tem que trabalhar muito para conseguir Tem erradicar a esse fome. pacto da fome da Geise também, que ela explicou Sim, direito. Eu fui na. eu tive lá Você teve também, também? no Eu até Pacto venho aqui. contra a Fome. Legal. Mas lá a gente vê que a gente acha que é possível, né? Uhum. Mas é um trabalho que acho que, pelo que ela disse, 30 anos. Eu acho que a Geise tem feito um trabalho muito legal, Muito. que eu acredito muito que a gente deve atacar problemas dessa maneira, que é entendendo os dados, entendendo a realidade do nosso país. Então, acho que ela tem construído uma base sólida para iniciativas que já estão atuando conseguirem impactar mais. Porque, às vezes, a ideia não é criar mais uma ONG, mas é como a gente pode potencializar as ONGs que já existem. Então, essa estratégia, né, é uma instituição de estratégia que a gente está fazendo ali. Poxa, como que a gente pode ajudar a resolver esse problema? Se a gente ir por esse caminho, se a gente for assim, se a gente for assim. E hoje eu sinto muita falta de ONGs trabalhando de forma estratégica. A SP Invisível atua de forma estratégica. A gente tem hoje um conselho. Esse conselho tem a gente desenvolveu um planejamento estratégico nesse conselho. É um conselho super capaz. A gente tem a Mari Talarico, que ela é diretora de RH na Natura, de diversidade. A gente tem o Marcelo Moraes, que ele é diretor na Softs Melhoramentos. A gente tem o Henrique, que ele é diretor de executivo de criação na UMAP. A gente tem o Rodrigo, que ele é desenvolvedor de impacto social. Então a gente tem uma série de Só gente pessoas, bacana. gente E muito preparada, legal, né? preparado. Gente A gente preparada. é um conselho que se atualiza de 2 em 2 anos. A gente já teve a Patrícia Lubacaro, que é CEO da Brasil Foundation. Eu gosto dela. Ela é incrível. Então, as ONGs precisam trabalhar de forma estratégica. É isso que eu acredito. Maravilhoso. Dá para ensinar empatia? Dá para ensinar empatia. E dá para ensinar... Aqui você já ensinou bastante gente, assim, que tá vendo a gente, porque é muito legal, foi muito bacana. Obrigado. Eu acho que é mais difícil ensinar para adulto do que para criança. Criança já vem com essa geração ainda vem com... Eu tenho um filho de 10 anos, então eu sei, assim, ele já veio com essa empatia total. Com esse drive, assim, né? Acho que a gente nasce drive, exatamente. assim e a gente vai criando essas cascas, assim, com tudo que a gente vai passando. Mas dá para ensinar empatia, sim. Acho que escutar pessoas que são empáticas, fazer parte de projetos sociais, é um exercício. O que o contato com a miséria te ensinou? Olha, me ensinou a importância das coisas, assim. Eu acho que eu vejo valor em coisas que eu não via antes. Então, para mim, hoje, ter minha família bem, sabe? Construir uma família em primeiro lugar, assim, antes de ter o maior patrimônio do mundo. Eu acho que isso não é uma prioridade para mim. Eu acho que meu propósito está em conseguir ajudar as pessoas, causar um impacto positivo na sociedade, de qualquer forma, seja vendendo um produto, seja doando alguma coisa na rua, mas eu quero que... Um lugar mais justo, né? Até para os nossos filhos conseguirem, né? Sim. Viver de uma maneira mais justa, que veja as pessoas de uma maneira mais... Sim. com mais amor e tal. Eu acho que isso
É muito importante, deveria ser um valor para todo mundo, assim, colocar isso como prioridade, sabe? Deveria ser uma matéria escolar, sabe? Você já deveria aprender desde pequeno na escola que tem que ajudar, que tem que fazer isso, tem, sabe? Deveriam Sim, organizar a cabeça das crianças sim, sim. para conviver com essa desigualdade, com esse país que a gente vive, que é complicado, né? É, eu sou super a favor disso, de ser uma matéria escolar, de a gente, do Brasil ser um país que exerce mais trabalho voluntário. Então, Exato. nos Estados Unidos, 8 a cada 10 pessoas são voluntárias. Olha, 8 a cada 10 pessoas praticam trabalho voluntário. Então, esse é um dado de, olha como esse país foi construído, né? Olha a mentalidade que o país foi construído. Pode ser, é um dos países mais capitalistas do mundo, mas olha aí, olha essa base, sabe? É, os Estados Unidos têm uma política de doação muito legal. você vê que as escolas, né, todas já você é obrigado a doar. Não é que Sim, praticamente assim, você tem que doar para você ser aceito né, os mais ricos ajudando sempre os mais sim, pobres e tudo mais. É uma cultura diferente de sim, filantropia, sim. de filantropia e tudo mais. É É, assim, é um aprendizado constante com políticas públicas, que essas políticas públicas elas acabam é, mudando a forma da gente pensar, né? A gente não pode pensar de outra forma quando você tem uma política pública impositiva. E algumas uhum. são boas, que fazem a gente construir uma sociedade melhor, e acho que essa é uma delas, assim. Você acredita em felicidade? Nossa, essa pergunta é difícil, porque, sinceramente, eu não. Eu falo que eu não quero ser feliz, eu quero ser contente. Olha, É, contente, mais alegre? Me explica. viver contente é estar em estado de contentamento. A felicidade ela é um momento, o Uhum. contentamento é um estado. Então eu quero estar contente de estar aqui com você, quero estar contente o tempo todo, sabe? Porque Ok. se eu for precisar estar feliz para, se eu precisar estar feliz para estar bem, eu vou precisar fazer alguma coisa que tá além de mim. Porque a felicidade tá além da Tá gente, é além da alguma coisa que gente. não tá dentro, sabe? Ela tá Sei. naquele lugar, naquele momento, quando aquilo acontece. E eu acho que isso pode ser um pouco tóxico, assim. Eu acho que eu vejo que essa é uma das coisas tóxicas hoje da nossa sociedade. Eu preciso ir naquela festa, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer aquilo. E, e a felicidade são esses ápices de energia, assim, que são bons, mas eles não, em excesso não são saudáveis, porque a gente acaba criando um vício, né, por essa dopamina, É uma dopamina. por É. essa busca, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa que tá além de mim. Então eu falo que eu quero ser contente, assim. Pode acontecer uma coisa ruim, eu quero estar contente. Contente. Eu vou viver aquele luto, mas eu vou voltar para o meu estado contente. Pode acontecer alguma coisa que eu vou ficar feliz, mas eu quero estar contente. Eh, e eu vejo muito a minha geração, assim, uma busca exorbitante pela felicidade. Então eu acho que É. eu não Com quero ser coisas feliz. materiais sempre, né, a É, festa, é o que você falou, é a viagem, é a festa, é isso, aquilo, isso. eu quero ser contente, assim, sabe? Tipo, eu quero chegar num lugar, num dia que não foi tão bom, mas tá contente, sabe? Eu quero chegar num lugar que o dia foi muito bom e tá contente. E viver a felicidade. Acho que a gente tem que viver os lutos, a gente tem que viver as felicidades, mas, pô, como é que você quer estar? Eu quero estar contente. Qual o seu sonho em relação ao Brasil? O meu sonho em relação ao Brasil é mais igualdade social. Eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco mais a balança, assim, pra gente conseguir crescer. Eu não acredito num crescimento social, econômico centralizador. Eu não acredito. Eu acho que pode fazer sentido para alguns. Eu acho que essa foi uma ideia antiga, assim, né? De, pô, vamos conseguir, vamos acumular muito, porque quando a gente acumular, a gente ajuda as pessoas. Uhum. Mas isso não é a forma de se ajudar. Eu acho que ajudar é todo dia, é gerando igualdade todos os dias. Porque coloca muito quem acumula nesse lugar de salvador. E eu não acho que é isso. O mundo não precisaria de você para salvar se você não tivesse acumulado tanto. Exato. E essa En- frase é ótima, inclusive. Então, eu acho que isso não vai de encontro com a opinião de muitos, mas eu tô bem convicto, assim, de que dessa forma a gente pode desenvolver uma sociedade melhor. A gente vai precisar desenvolver uma série de iniciativas, e para isso que eu tô aqui. Porque a gente vai ter que organizar algumas coisas que estão desorganizadas, a gente vai ter que capacitar pessoas, a gente vai ter que dar educação,
a gente vai ter que fazer muita coisa. Vai ser trabalhoso. Mas eu acredito muito nesse trabalho em equipe que... Deixa eu contar uma coisa. Eu fui pro Egito no começo do ano, né? E o Egito, bom, na minha opinião, é um país que deve estar uns 100 anos atrás do Brasil. Do Brasil, né? Em termos de civilização. E a gente tem algumas características. Eu fiquei no Egito bastante tempo. Fiquei no Cairo bastante tempo, porque eu queria ver a cidade, eu queria entender a civilização. Eu não queria só ir lá, passar 2, 3 dias e ir embora. E é interessante ver, né, como algumas coisas dentro de uma sociedade, tanto são... elas podem ser são detratores, mas também são potencializadores. Uma das coisas que eu vi como potencializadoras dentro do Egito, mas também tem o seu lado detrator, é a própria religião. Porque é uma forma deles se organizarem. Uma forma deles... por exemplo, na religião deles, as pessoas muçulmanas, elas não utilizam álcool, por exemplo. Uma escolha deles. Imagina uma sociedade pobre utilizando o álcool de forma exacerbada. A gente causa mais caos, a gente causa mais problema. Então isso é uma coisa que fala, pô, eu vejo todo mundo lá, pô, correndo atrás do seu, assim, entendeu? Sabe, todo dia e noite, amanhã acorda focado em fazer o seu. Então isso eu acho uma coisa legal. Pô, numa situação dessa, isso é importante. Outra coisa, eles têm um momento deles de meditação, de autorreflexão, até os homens. De espiritualidade. Pô, os homens pararem, refletirem, falar, poxa, esse é o meu lugar, é isso que eu faço. Existe alguém maior que eu. Pô, eu acho isso interessante. Tem os lados detratores? Sim, tem. Mas Fanatismo, eu vejo... né? Que deve ser um dos lados. Eu acho que o fanatismo, acho que o lugar que eles colocam as mulheres, entende? Tem uma série de coisas que eu não concordo. Mas o que eu quero dizer com isso é que é possível a gente criar iniciativas em que a gente consiga fazer com que a nossa sociedade se desenvolva mais. O que a gente pode fazer para o Brasil se desenvolver mais? Eu falo a gente, não você, não eu. A gente pensar uma solução coletiva para o Brasil se desenvolver mais. Eu gostaria muito de ver isso, assim. André, como que as pessoas que estão nos assistindo vão conseguir ajudar? Olha, todo mundo que está assistindo aqui pode entrar no site da SP Invisível, spinvisível.org. Lá tem diversas formas de você doar de uma forma recorrente, todo mês, doar de forma pontual. É possível também você ser voluntário lá dentro, você ser um embaixador da SP Invisível. As empresas que querem entrar em contato com a gente tem também um espaço lá para as empresas se relacionarem com a SP Invisível. E todo mundo, sigam a SP Invisível no Instagram para você acompanhar, para você entender que o projeto ele realmente é sério, assim. Eu entendo que às vezes as pessoas precisam de um tempo maior para isso. E tudo bem, mas começa a seguir a gente lá que eu acho que todo mundo vai começar a gostar. Ai, que máximo, gente, adorei esse papo. André, você tem que voltar mais para contar mais coisa aqui pra gente. Não, e a gente quer, né, o que eu vi na Vivi, a gente quer ajudar também, sabe? Colocar as empresas em contato com você, quem tá assistindo aqui, dar uma... Porque é muito incrível, muito incrível. Eu já conhecia, mas assim, ouvindo de você, foi um privilégio. Muito obrigada. É isso, obrigado você. Vivi está super convidada para participar. Eu vou participar, certeza. Nossa voluntária aí na nossa cozinha. Claro, vou sim. Vamos. Vai ser um prazer. Vamos, obrigada, amor. Obrigado você pelo convite. Parabéns pelo projeto. Obrigada.